Aleluia, glória a Deus, queridos. Tudo bem com vocês? Graça e paz, boa noite, sejam bem-vindos. Pode sentar. Você está na casa do papai, amém? Estamos na casa do papai e eu acredito que se você está aqui, você vai receber. Como nós temos recebido de um louvor abençoado, da dirigente do culto, e eu vou dar continuidade na palavra, amém, queridos? Antes de começar, eu quero mandar um beijo para minha esposa que está em casa com as crianças. Davi, Daniel, amo vocês, minha esposa linda, obrigado. Se eu estou aqui hoje é porque você tem muitas parcelas nisso, viu? Obrigado, te amo. Amém? É assim que nós temos que conduzir a nossa família em amor e a gente tem esse caminho, né? De amar, de palavras de afirmação. E eu acredito que isso é muito bom para as nossas vidas. Amém? Então, estou muito feliz de estar aqui, porque quando nós estamos reunidos, a gente vai sair diferente aqui hoje. Amém? Eu estou aprendendo, e quando eu vou ministrar a palavra, Deus ministrou na minha vida primeiro. Então, o concerto começa daqui primeiro. Amém? Para que eu possa manifestar aquilo que está no meu coração. E muito feliz com o que a Bia falou aqui, sobre o amor, e é o que eu vou falar hoje, para vocês hoje. Sobre o amor, isso é muito... O amor de Deus transformou a minha vida, queridos. O amor de Deus, ele é contagiante, ele é constrangedor. O amor de Deus nos constrange, queridos. Se você se inclinar para ouvir o cuidado que Deus tem em sua palavra para conosco, não tem como você ficar da mesma maneira. Você é acolhido, você é amado, você é trazido para perto, você é corrigido, porque quem ama corrige. Então eu fico maravilhado, e isso aí toca nossas vidas ao ponto de você poder passar isso para as pessoas que estão ao nosso lado. E estamos crescendo, e esse tema amor é tão forte, tão maravilhoso, que a gente vai precisar do amor até o resto das nossas vidas. Porque a gente vai analisar aqui que, primeira coisa, a fé opera pelo amor. Então, vamos começar. Então, um outro aspecto da fé no Novo Testamento. A oração da fé está condicionada à prática do amor. E eu coloquei aqui, quando nascemos de novo, o nosso espírito foi recriado. Temos a natureza de Deus, porém, a nossa alma não foi salva. Por isso, precisamos renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Então, quando nós nascemos de novo, queridos, a Bíblia fala que o amor foi derramado em nossos corações, pelo Espírito. E hoje, a partir de hoje, eu coloquei o tema da mensagem capacitados para amar. Você pode falar comigo? Eu sou capacitado para amar. Amém? Então, nós não temos desculpa, queridos. Eu não consigo, não dá, não tem como. E quando a gente fala em amor, ele foge do âmbito de... hoje eu vou amar, hoje eu não vou amar. Não é opcional. O amor, ele é uma decisão. Ela é uma decisão, é um posicionamento. É fácil? Não é fácil. A Bíblia fala que nós temos que amar os nossos inimigos. Quem aqui, de prontidão, ama o seu inimigo? Ninguém. Mas, antes, outrora, quem se lembra que nós éramos inimigos de Deus? Nós éramos filhos da ira, nós estávamos afastados, condenados, não tinha como. Mas Deus, mesmo sabendo se íamos ou não aceitá-lo, Ele decidiu nos amar. Isso não é maravilhoso, queridos? Ele decidiu nos amar. Isso é tão, tão bom, porque hoje eu não estou desgarrado, hoje eu não estou perdido. Hoje eu sei que se alguém vier contra mim, falar mal de mim, me caluniar, fazer qualquer coisa contra mim, eu sei que existe um Deus que me ama. Eu sei que existe um Deus que cuida, que zela. Ele vai levantar pessoas que, se tem uma ou duas pessoas que falam mal de mim, vai ter 10, 15 para me levantar. Deus nunca vai nos desamparar. Amém, queridos? O desejo do meu coração é que essa noite seja uma noite de libertação, queridos. Uma noite, se você está precisando desse amor e você sente falta desse amor por perto, hoje você vai ser amado pelo Senhor.
E se porventura você já anda em amor e você já está carregado desse amor, você está transbordante desse amor, nós precisamos transbordar na vida das pessoas que estão ao nosso lado. Amém? Com ação, com uma oração, como foi falado em oferta, com presentes. Enfim, queridos, estamos capacitados para amar, de alguma maneira. Amém? Glória a Deus. Então, Romanos capítulo 5, versículo 1 ao 5 diz assim: Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Isso é tão maravilhoso, temos paz com Deus. Quem quer andar em paz aqui? Queridos, a paz não tem preço. A paz não tem preço. Às vezes os meus filhos, eles gostam de correr para lá logo de manhã. Papai, vamos para a sala. É uma agitação logo de manhã e eu gosto de acordar na paz. Eu gosto de respirar, E ele, papai, vamos lá, qual vai ser a atividade de hoje? Qual vai ser a atividade de hoje? O que nós vamos fazer hoje? Papai, quero o café da manhã, estou com fome. E você está ali querendo ficar tranquilo, acordar de boa. E aí eu pego isso, tem dias que eu fico já levanto já naquela euforia. Mas tem horas que você pode conduzir a situação. E de alguma maneira, eu falei, não vou ser conduzido por isso não. Filho, vem cá, vamos sentar um pouquinho. Vamos orar? Faz assim comigo, ó. Aí ele aqui, ó. E aí? Então, a gente, de uma maneira ou outra, eu tento conduzir de uma maneira de paz, de alegria, para que aquela euforia não tome conta. Mas, vamos lá, isso foi só um começo aqui. Temos paz com Deus, queridos, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e esta graça no qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Que esperança é essa? A esperança da glória de Deus. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, queridos, nós vemos aqui que a tribulação faz parte do processo. A dificuldade, os levantes fazem parte do processo. E nós estamos aprendendo isso. Se alguém falou assim que na vida cristã é só flores, está errado. A vida cristã não é só flores. Existem as adversidades da vida. E tanto é que a Bíblia fala que como que o dia mal vai te encontrar quando ele chegar? Vai chegar firme, como aquela pessoa que construiu a casa na rocha, ou aquele que construiu na areia. Então, muito vai determinar de como nós estamos na nossa jornada, como o nosso pastor fala, jornada, né? Então, nós percebemos aqui que o amor de Deus foi derramado em nossos corações. E eu coloquei uma observação aqui. Não é à toa que o Senhor derramou o seu amor em nossos corações. Não é à toa. Você derramaria algo sem finalidade nenhuma? Você daria algo para alguém sem finalidade? Você dá algo para alguém de derramar. Não estou falando de conta-gotas ou só colocar ali. Não, ele derramou. Imagina só você jorrando o amor dentro dos nossos corações. Então, eu percebo que nós precisamos amar, né, ao Senhor primeiramente, porque Ele nos amou primeiro, e hoje nós amamos porque nós, de fato, amamos Ele. Por tudo que Ele fez por nós, pela entrega, por Ele decidir, Ele olhou para a gente, olha, vale a pena, e tudo mais. Nós sabemos disso. Mas aqui está falando que a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou, ou seja, nós estamos assistidos com esse amor. Para que quando Ele vier, não vai nos decepcionar, porque nós estamos cheios do amor. Amém, queridos? Então, e para isso, nós precisamos ativar isso dentro dos nossos corações, por conta da nossa alma. A nossa alma, os nossos sentimentos, se nós não tomarmos cuidado, vai conjecturar coisas ruins do nosso próximo. Talvez até com razão,
situações que aconteceram de verdade, não é pelo em ovo. Estamos crescendo, estamos aprendendo. Vai chegar dias para a gente que talvez a gente não vai conseguir conciliar, mas vai ter dias que a gente venceu aquilo, pronto, mais um para a conta, estou crescendo. Mais um para a conta, estou crescendo. Ah, mas porque aí falhei, Senhor, me perdoa. A tua palavra disse que o seu amor derramou, então da próxima que tiver, eu vou andar em amor. Vem cá, eu te perdoo. Mais um para a conta. Então você vai crescendo de fé em fé, nessa área, de glória em glória, e nisso a gente vai sendo aperfeiçoado. Nisso a gente vai crescendo e aquele assunto que às vezes nos deixava assim, já não tem muita força, já vai perdendo a força. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Se quisermos viver alinhado com a palavra de Deus, isso aqui está nesse livro, muitas coisas eu peguei desse livro, A Fé que Opera pelo Amor, do Kenneth Hagin Filho. Né? Kenneth Hagin Filho. E é muito bom, é um livreto, você lê em um momento rápido, e agrega muito, queridos, isso é muito bom. Isso é um norte que você tem. Se você já anda, você vai ficar mais animado para andar em amor, e se você não anda, isso aí vai te dar um puxão assim, tem que crescer. E é assim que acontece, a gente vai lendo, vai estudando e vai aprendendo. Amém? Então, ele diz assim no livro, né? Se quisermos viver alinhado com a palavra de Deus, não devemos apenas ser filhos de fé, de um Deus de fé, mas precisamos ser filhos de amor, de um Deus de amor. Olha que profundo. Porque hoje nós somos pessoas da fé, nós declaramos, nós falamos muito bem a fé. Nós confessamos direitinho, nós sabemos como que fala a fé, mas nós temos que unir a confissão da fé com o fruto, né? com aquilo que acompanha a fé, que é o amor. A fé e o amor têm que andar junto, não adianta somente ter a fé. Amém? Ela é muito importante, é uma junção. E precisamos unir essas coisas. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Está dando para entender? Amém. Gálatas capítulo 5, versículo 6, diz assim, eu peguei 2 versões aqui que eu achei muito bacana. É aquilo que a gente tem falado. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que opera pelo amor. E na versão NVT diz assim, pois em Cristo Jesus não há benefício algum ser ou não circuncidado. O que importa é a fé que se expressa pelo amor. Eu gostei dessa versão porque a fé, ela tem uma expressão. Ela carrega de uma ação correspondente. Então, quando a gente anda em amor, as pessoas vão ver, nossa, olha só a atitude dele. Olha a atitude dela. Meu Deus, alguma coisa tem ali. Então, assim, a maneira que a gente expressa a fé vai mostrar para as pessoas ao nosso lado como estamos nos comportando na questão da fé e o amor. Ao ponto que a gente vai ler um pouco mais para baixo, que isso pode comprometer tudo. Pode comprometer a nossa vida, no caso de, nossa, mas é crente, mas fazendo dessa maneira, fazendo desse jeito. Então, a maneira que nós vivemos vai mostrar algo. E eu coloquei uma coisa aqui, a importância de andar em amor para nós cristãos. Porque o mundo, queridos, o mundo está o que está hoje por falta do amor. Eu sei que existem várias questões políticas e tudo mais, mas tudo está atrelado à falta de amor. Né? Então, a questão do egocentrismo, como é, Greg, que você falou a palavra linda? Hedonista, é uma palavra hedonista, com H. É muito mais forte do que a palavra egoísmo. Aprendi hoje essa. Obrigado, pastor. O egoísmo é você olhar para si mesmo. E como ele me falou que o hedonismo é você ter aquela ânsia de você fazer, por mais que você passe um trator em cima das pessoas, se eu estou bem, é o que importa. E quem vê isso hoje por aí? Eu vejo muito isso por aí. Eu estou no comércio e eu vejo as pessoas querendo tirar proveito de você com uma mentira, querendo passar rasteira. Né? Então, assim, a gente percebe hoje que o mundo está carente desse amor, dessa vida. Né? E
qualquer vida para eles que o beneficie, tá bom. Só que, infelizmente, pessoas sofrem com isso. Então, a importância de nós cristãos amarmos, imagina só, se isso cair dentro da igreja. Não, mas na igreja não existe isso aí. Na igreja isso não acontece. De olhar só para mim mesmo. Infelizmente isso acontece. De nós olharmos para nós mesmos e se tá bom, tá bom. Estamos crescendo, como eu estou falando, estamos crescendo porque nós não somos perfeitos. Nós estamos ouvindo a palavra, ouvindo, vai gerando fé, vai gerando essa questão de a gente praticar ela ao ponto de se tornar vida para a gente. Amém? Então, é uma importância muito grande a gente desenvolver. Pela fé, nós já sabemos isso. A fé, declarar, confessar, nós já sabemos muito bem. Mas na linha do amor, precisamos crescer um pouco mais. Talvez, uns precisam crescer, que é que o pessoal brinca, uns vai ser uma cirurgia para o amor entrar lá. Outros é só uma incisão. Outros é só uma pomada. Outros nem precisam de nada, é só avançar. Então, nós precisamos crescer nessa linha. E aí a Bíblia, a Bíblia nos instrui de como nós podemos pegar esses gatilhos para andarmos em amor. Ferramentas para a gente andar em amor. E a Bíblia, uma das coisas em Romanos fala que nós temos que lavar nossa mente com a palavra. É só a palavra para lavar e penetrar no nosso coração e começar a trazer vida para o que está escrito, se tornar rema para nossas vidas. Então eu coloquei aqui João, capítulo 13, versículo 34 e 35, que diz assim: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Queridos, isso aqui é uma direção, isso aqui é um mandamento. É fácil amar uns aos outros? Não é fácil, dependendo da situação. Não é? Uns você ama de graça. Outros você precisa fazer um pouco de força para amar. E amar, como eu disse, não é uma escolha, é uma decisão. É uma decisão, é questão de comportamento. Eu decido amar. Se Deus olhasse para nós e olhasse para a gente, olha, ali não tem jeito não. Ali, eu coloquei no Éden, coloquei tudo de bom ali para ele e mesmo assim eles falharam. Eu podia jogar na cara, mas não, ele decidiu esquecer. A Bíblia fala que quando nós recebemos Cristo, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então nós não precisamos andar condenado. Ah, mas eu pequei, eu errei. Existe um advogado ali pronto para te atender. Existe um advogado pronto. Mas precisamos fazer o retorno. Não podemos errar e continuar errando. Errei, me perdoa, eu vou fazer um retorno. É ali, vamos lá. Voltar no caminho que é Jesus Cristo. Esquecendo das coisas que para trás ficam e olho para o alvo, que é Cristo. Amém, queridos? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. É onde eu queria chegar. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Olha só que comprometedor. As pessoas vão olhar para a gente e vão olhar, olha, estão amando. Esses são discípulos de Cristo mesmo. Esses são do pé roxo lá, do crente lá, pé roxo. Né? Raiz. E olha só como isso é comprometedor. Nós podemos comprometer a nossa jornada cristã, até o próprio evangelho. Eu querer ser crente igual aquele fulano lá, Deus me livre. E aí você compromete a porta de entrada daquela pessoa que está do seu lado. Ou você pode ser a porta, né? Andando em amor, olha, eu quero essa vida que ele tem. Olha como que ele era. Olha, depois que ele conheceu a Cristo, algo mudou a vida dele. Eu desejo isso. E você é a porta. Você é a porta. Que é Cristo. Amém? Cristo em nós, a esperança da glória. Nós somos a porta que Jesus confiou a nós. Amém? Glória a Deus, queridos. Isso é muito bom. Lá na empresa, aconteceu uma situação muito engraçada. Porque eu conversando com o cliente, na hora do pagamento,
conversando, tudo mais, e ele começou a falar um pouco da vida dele, e eu falei para ele, eu posso orar por você? Posso. Eu orei por ele lá na loja, e eu comecei a orar, Pai, dê direção, Pai, abençoe a vida dele, da família dele, essa situação que ele está vivendo, e comecei a orar, e aí eu abri os olhos, e tinha uma pessoa do lado, eu sou o próximo, eu sou o próximo, falei, amém, querido, vamos orar, aí parecia que o negócio tomou forma ali, aí um cliente entrou que era cristão, começou a dar glória a Deus, aí a loja ficou um culto. Aleluia! Queridos, eu estou falando isso que eu sou o patrão ali, então assim, eu tenho essa liberdade de fazer isso, mas nós temos que agir com sabedoria, amém? Só por um parênteses aí, né? E, queridos, as pessoas estão sedentas, as pessoas querem uma referência, as pessoas desejam esse amor, essa entrega. Eu quero ser esse, queridos. Eu quero ser esse que onde eu passo eu possa exalar isso, exalar esse amor, exalar essa vida que nos constrange, essa vida que nos acelera, que faz a gente se arrepender, às vezes, dos nossos maus comportamentos. O Espírito Santo está dentro de nós, ele não sai. Ele não sai, ele sempre está lá. E se você percebe que existe algo, se arrependa. Tem algo que, às vezes você faz alguma coisa e você vê um negócio, um desconforto. Senhor, me perdoa, eu quero acertar, eu quero andar melhor, eu quero conjecturar o melhor das pessoas. É difícil? É difícil, queridos, não é fácil. Mas estamos capacitados para isso. Estou aprendendo a isso. Amém, queridos? Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4. Diz assim, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Ou seja, isso aqui está entrando numa linha de você valorizar e impulsionar as pessoas que estão do seu lado. Amar as pessoas que estão do seu lado. Isso precisamos amar, queridos. Nós estamos num corpo aqui, o corpo de Cristo, de uma maneira coletiva. E aqui existem departamentos, existem conexões. E se nós estamos fazendo parte de um departamento, nós temos que olhar para o nosso irmão, o nosso próximo, com amor, ao ponto de levantá-lo. Talvez não vai bater, mas eu acredito que se nós olharmos para a palavra, nós estamos tudo indo num bem comum. Talvez a gente não concorda com tudo, mas se nós olharmos pela ótica da palavra, nós precisamos se esforçar para que nós possamos levantar um ao outro. Isso vai fazer com que a gente pare de pensar em nós mesmos, pare de somente olhar para a gente se está bom para mim. Isso vai quebrar o egocentrismo ou a ânsia de a gente olhar só para nós mesmos. Isso é uma ferramenta. Isso é uma questão que, se nós começarmos a pegar essa parte aqui e colocar o nosso próximo como superior a nós, é claro que com tudo que eu estou falando com equilíbrio, amém? A gente não vai, oba, vamos lá, não é isso, é com equilíbrio, queridos, com equilíbrio. Né? Eu acredito que isso aí é uma ferramenta para a gente não cair em condenação nisso mesmo. Amém? Glória a Deus. Uma coisa que eu pego muito esse versículo para mim, eu falo com ele praticamente todos os dias, e isso me ajuda demais, que está em Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 diz assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensais. Olha só que poderoso esse versículo. Se nós colocarmos tudo isso na maneira de pensar, tem margem para a gente conjecturar coisas ruins das outras pessoas? Não tem. Ah, mas você não sabe. Fulano, ciclano, beltrano falam mal, se comporta errado, não faz direito e tal. Queridos, é difícil. Você vai ter que ajustar a nossa carne, sujeitar ela, para não cometer um problema.
né? De abrir. A nossa mente é muito frutífera, queridos. A nossa mente, queridos. Tanto é que falam que a mente a mente vazia é a oficina do diabo. Se você deixar ele pensar o que quer pensar, pensa em coisas que não devem. Então é por isso que nós temos que alinhar nossos pensamentos, como a palavra diz, como devemos nos comportar, como precisamos pensar. E, queridos, esse versículo para mim é chave. Isso ele quebra muitas coisas de informações negativas que podem chegar até nós. Amém? Quem acredita nisso? Que Filipenses 4:8, se nós ajustarmos tudo isso que falamos agora, verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude e algum louvor, nisso pensais. E isso vai ser um norte para a gente. Isso, a gente vai poder trilhar em cima desse pavimento. E isso aí, para mim, é o amor. Né? Esse pavimento é uma maneira de você amar o próximo, pensando que é verdadeiro, que é maravilhoso. Amém. Glória a Deus, queridos. Romanos, capítulo 12, versículo 10, diz assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honras uns aos outros do que a si próprio. Isso é uma direção, queridos. Isso é uma ferramenta. Isso aqui eu posso colocar que são interruptores. Se eu ligo isso na minha vida, eu vou anular muitos problemas ao longo da minha jornada. Amém? Eu peguei esses versículos chaves, queridos, que traz vida para a gente. A palavra por si só ela é poderosa para salvar as nossas almas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Tiago, capítulo 2, versículo 17, diz assim: se a fé não vier acompanhada de obras, ela é morta. Vamos selar. A fé, ela precisa ser acompanhada de uma ação correspondente. O amor, o perdão, a compreensão, a gratidão. Amém? O acompanhamento, a entrega. Tudo isso, queridos, é uma maneira de você andar em fé. E isso aí sobe como aroma suave a Deus. Eles olham para a gente, Deus olha para a gente e fala assim: esse é o meu filho amado. Eu me alegro vendo o meu filho andando na verdade. Ele se alegra quando a gente dá respostas a Deus. Dá resposta a Ele, no caso. Licença, queridos. Glória a Deus. Deus é bom? Estamos aprendendo? Amém. Aleluia. Aleluia. Para manter a nossa caminhada de fé, precisamos fazer sufocar a nossa carne, deixando o amor de Deus nos dominar. Queridos, a nossa carne sempre vai com o oposto ao Espírito. A nossa carne sempre vai militar contra o nosso Espírito e o Espírito contra a carne. A carne nunca vai querer amar. E nós estamos nela. Nós temos o templo do Espírito Santo, sim, nós temos a nossa alma que precisa ser renovada. Mas se nós não tomarmos cuidado, a nossa carne, nossa alma, pode ser um empecilho na nossa jornada. E para isso aqui nós estamos falando que nós temos que deixar Deus dominar isso na nossa vida. E isso requer o quê? Uma regra nas nossas vidas. Nós precisamos ser intencional para crescer nessa área. Quando você pega uma garrafa ou um alimento e está lá toda a questão nutricional lá, a gente tem que ver ali o que está bom na nossa vida, né? o que tem sódio lá, o que tem lá todos os negócios ali, né? E aí a gente tem que ver, estamos andando em amor? Está 0. Poxa, a gente tem que colocar um pouco mais de amor aqui. Fé, está 1000. 1000 de fé. Nossa, está top, então tá bom. De pavio curto. Vixe, pavio curto, tá uma porrada de... Desculpa o termo. Mas tá... O pavio curto ali tá tinindo. Qualquer coisa que acontece, pá, já dá um estralo. Nós temos que aumentar o nosso pavio. Isso é dia a dia, queridos. Isso é uma vida cristã dia a dia. Uma vida comum do lar. Uma vida comum de casa. Estamos crescendo. Estamos crescendo. Uma maneira de a gente
exercitar o amor é dentro de casa. Quando a gente esquece a toalha em cima da cama, eu não faço isso, mas tem gente que esquece a toalha em cima da cama lá, né? Eu deixo as roupas no chão, é diferente. Mas depois a minha esposa fala, põe lá no cesto, por favor. Põe no cesto, tá bom, eu já vou pôr já. Então, assim, ali a gente tem que ter paciência, queridos. A paciência, se a gente ativar o interruptor da paciência, queridos, você nunca vai viver estressado. Nunca viveremos estressados. Eu sei que existe a questão temperamental de cada um, tem gente que é mais tranquilo, né? Aquela questão de fleumático, colérico e tudo mais, né? Mas se nós alinharmos tudo isso na palavra, nós podemos dar respostas independentes. O meu temperamento não pode ser um empecilho para crescer em Deus. Eu não posso, eu sou assim, então eu sou assim, vou falar na cara mesmo e acabou. Não, queridos, às vezes falar o certo da forma errada vai soar errado. Eu estou aprendendo isso. Então nós temos que ter sabedoria para falar, sabedoria. Então a gente vai ter que ficar sempre andando em ovos. Não, queridos. Sempre andando em ovos para no quê? Não, queridos, a maneira que a gente vai dando respostas, queridos, vai ser natural. Vai ser natural, a gente vai... Mas assim, começa de um ponto, parece que é redundante, mas começa pelo começo. Começa a partir de uma decisão. Não, eu quero andar em amor, eu quero viver isso ao ponto de transportar isso na vida de pessoas. Eu quero... Deus nos escolheu para alcançar vidas. Se nós não nos capacitarmos ou ajustarmos a nossa vida para alcançar vidas, tem alguma coisa que está errado. Nós não podemos comprometer a vida alheia por causa do nosso comportamento. Então, estamos crescendo, estamos aprendendo. E eu acredito que a palavra que tem ministrado na nossa igreja é tão valiosa, queridos. A gente tem crescido muito, aprendendo. E eu sei que tem muito mais. Amém? De fé em fé, de glória em glória e de vitória em vitória. Amém? Vamos lá. Gálatas... Não, já li isso, já. O fruto do Espírito é amor. É o primeiro, é o topo, é o pavimento. Amém? Quando nós nascemos de novo, nós estamos capacitados com o fruto do Espírito. Mas aquilo que eu falo, o nosso dia a dia vão ter desafios. E aí nós precisamos pegar a palavra de Deus ao ponto de colocar vida em nós, e de quando vir o dia mal, o fruto do Espírito vai dar respaldo. É por isso que eu coloquei lá no tema que estamos capacitados para amar. Estamos capacitados. Talvez a gente ainda não deu vazão a isso. Talvez a gente não colocou força naquilo. No começo, talvez, para alguns, precisam romper. Para outros, só abre a porta e entra. Mas para uns, talvez tenha um muro ali, que não faz você avançar. Aí tem um muro aqui e você não consegue. O muro, às vezes, do pavio curto, às vezes aquele muro que não consigo, não dá certo, tudo que eu faço, não sei o quê. Vai ter horas que você tem que tomar um pouco de espaço e arrebentar. Eu vou andar. Deus me capacitou. Queridos, é tão maravilhoso isso, que desde o começo do ano, antes, dezembro para janeiro, essa transição, eu sempre falei que eu não conseguia tomar café sem açúcar. Um exemplo, não consigo tomar... Não, café sem açúcar é muito ruim, é muito amargo. E para alguns, se você coloca açúcar, você está detonando o café. E eu comecei a perceber, isso é tão sério para mim, porque eu falava assim, eu não consigo tomar sem açúcar, eu não consigo. Eu sempre falava, não consigo. Eu já estava já certo, eu já estava já convencido que eu não conseguiria tomar sem açúcar. E aí veio um negócio dentro de mim. Peraí, você não consegue? Você não consegue? Então isso aí te para. Então essa coisa, esse detalhezinho aí do açúcar, está te parando. Você entende? Eu sei que é um exemplo pequeno, mas para mim foi algo tão grande que se isso o açúcar me para, qualquer outra coisa que vier pode me parar também. Ao ponto de eu falar, eu não consigo. E já faz desde janeiro, a minha esposa tem muita parcela nisso, porque foi um processo. Ela
que adoçava o meu café, né, com muita dor, eu colocava 2 colheres de açúcar no meu café com leite, e ela começava a colocar 1 colher. Eu falei, amor, isso aqui está estranho. Isso aqui não está bom, não. Isso aqui você... Não, mas é assim mesmo. Aí depois começou a amargar um pouco mais. Eu falei, amor, você está colocando açúcar? Você está me boicotando. Aí isso aí acredito, foi um treinamento, assim, colaborou para eu sair. Isso aí eu fui me desintoxicando. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você falar que você não consegue andar em amor, não consegue andar em perdão, não consegue andar em paz, em alegria, isso pode te parar. E Deus não quer ver você nessa condição. Deus não quer que Ele me encontre nessa condição. Sabe qual é a resposta que está dando para Deus? Deus não é poderoso para transformar minha vida. Sendo que eu já depositei tudo o que Ele precisava. Você entende isso, queridos? Então, isso aí foi tão bom para mim, porque isso me fez refletir. Nada me para. Nada é impossível para Deus. Se nós colocarmos força nisso, eu acredito que aonde nós estivermos, nós vamos exalar o bom perfume de Cristo. Nós vamos exalar o amor, o perdão, a alegria. O mundo precisa de perdão. O mundo já está condenado. Nós somos a salvação para as pessoas, em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, eu coloquei no final aqui, em 1 Coríntios, nós vamos orar. Nós estamos num culto de oração, nós vamos orar um pouco. E eu acredito que essa noite é uma noite de libertação, queridos. Né? Para alguns, eu acredito que Deus vai se mover aqui. Eu acredito que Deus ele vai tocar em vidas aqui. E Deus é bom. Ó. Em 1 Coríntios, capítulo 13, quem conhece 1 Coríntios, capítulo 13? Nós conhecemos, né? Mas eu quero pegar o que não é amor. Ó. Que o amor não é invejoso, não arde em ciúmes, não se ensoberbece, não procura seus próprios interesses, não se irrita e não guarda rancor. Eu vou te falar uma coisa, no nosso dia a dia, existe tudo isso? Existe. É o que mais tem, queridos. Algo acontece, você fica chateado, aí você já não quer mais falar com ninguém. Aí você vê a pessoa crescendo, e aí você olha ali, não, peraí, sabe? Você começa a olhar para si mesmo. Você se ensoberbece. Os ciúmes, né? Os ciúmes, aquele que você quer algo de alguém, que a pessoa tenha. Não, é para mim. Não, então assim, você tem... E isso é no dia a dia. O amor não procura os seus próprios interesses. Ou seja, como eu disse no começo, a gente sempre tem que colocar o nosso irmão superior a nós. E quando a gente faz ao contrário, não é amor. Então, 1 Coríntios fala o que não é amor, mas também ele fala o que é amor. Né? E a Bíblia fala muito enfático, que eu quero deixar bem forte para você, que o amor nunca falha. Esse caminho do amor nunca falha. É uma coisa que... Mas Senhor, eu falo para minha esposa isso, minha esposa é advogada. E ela fala assim, ela é da justiça. O advogado tem aquela questão da justiça. Vamos fazer justiça, está errado? Vem a justiça. Mas a Bíblia fala sobre o amor tão forte que o amor sabe perder os seus direitos. Ele te ensina a perder direitos, as razões, por causa do amor. Isso aí, queridos, eu estou aprendendo também. Nós estamos crescendo nesse patamar, nesse pavimento, que é o ponto, se nós vivermos isso diariamente, vai ser muito fácil pregar o Evangelho. As pessoas vão desejar aquilo. Só um abraço já vai quebrar tudo. Porque você tem vida para passar. Não é só de palavra, mas é de vida, de experiência. Amém? Então, eu tenho essa frase, que o amor ele sabe perder os seus direitos às vezes. Você, no momento ali, eu abro mão disso. É claro que, quando eu falo isso, a gente tem que colocar tudo em equilíbrio.
então agora eu vou amar, vou perdoar sempre. Temos que perdoar, mas existe um comportamento em cima disso. Existe uma mudança, uma transformação em cima disso. Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 13, capítulo 13, versículo 2. Né? E fala assim, muito sério isso. Que fala assim, ó. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse fé, ao ponto de transportar os montes, se não tiver amor, de nada serei. De nada seria. Muito sério. A questão do amor é tão forte para Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. E aí depois no versículo seguinte fala assim, que Ele não veio para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Talvez, às vezes, você possa se sentir condenado, mas essa mensagem de amor é uma mensagem de você dar respostas a Deus, de não se sentir condenado por nada. Porque se Ele deu, está feito. Ele não vai morrer de novo, não. Já está feito, já está consumado. E a Bíblia fala que o amor de Deus foi derramado em nossos corações através da salvação. E hoje nós podemos amar como Ele amou. Aleluia. E eu coloquei aqui, se eu deixar de andar em amor, a minha fé pode ser obstruída. A minha fé pode não funcionar. A Bíblia fala também que quando você entra em desacordo em casa, a tua oração não passa do teto. Olha como é sério. Dá para crescer nesse ambiente? Não dá. Nós temos que resolver no mesmo dia. É fácil? Não é fácil. Mas tudo parte de uma decisão. Hoje, talvez, você com a sua esposa não está bem. Às vezes tem esses desencontros, esses desabores. Olha, estou falando até bonito. É brincadeira, mas às vezes não encaixa, às vezes não bate as ideias. Eu e minha esposa, graças a Deus, nós nos damos muito bem. Graças a Deus. Glória a Deus por isso. Mas tem horas que a ideia não encontra. Não encontra a ideia. Aí existe a questão de você ceder. E o relacionamento, eu tenho que falar sobre relacionamento porque o amor, ele parte dentro do nosso relacionamento também. E aí, você cede. Aí você já acertou, acabou, fechou. Aí, outro dia, outra situação, você, peraí, e agora? Aí a pessoa vai lá e cede. É uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. Mas, se no montante sempre está batendo, tem alguma coisa de errado. Isso aí é uma vez ou outra. A gente entende que existem esses contratempos. Mas, se nós andarmos em amor e começar a trabalhar nossa mente, nossa postura de perdoar, de ceder, de ensinar, e você vai conduzindo, esses problemas vão acabar. Porque a Bíblia fala e nos garante que o amor nunca falha. O amor sempre vence. Existe uma música do Eliezer que ele fala assim, o amor já venceu, o amor nunca falha, o amor sempre vence. O amor é eterno, o amor sempre vence, né? E é verdade, isso é uma canção que a gente pode cantar no nosso dia a dia. Não precisa nem cantar, colocar melodia nela. Você pode falar, Senhor, o amor sempre vence, o amor nunca falha, o amor é eterno, o amor sempre está lá comigo, me acompanhando. Amém, queridos? Eu não quero que essa mensagem seja de cunho de pressão, de peso, não. Eu quero mostrar para vocês, isso tem me ajudado, e eu acredito que a palavra, ela nos ajuda a nos comportar de uma maneira melhor, e vamos crescendo de fé em fé. Isso é um tema que eu gosto muito, as pessoas olham para mim e vê isso em mim estampado. E não estou falando isso por soberba, por vanglória. Cada um tem uma linha, cada um tem uma veia, né, na sua vida, dessa jornada. E graças a Deus, nessa linha, eu tenho ajudado muitas pessoas lá no meu trabalho, né, clientes que entram, às vezes, totalmente quebrado, e você vai lá e dá um abraço por sensibilidade. Aqui na igreja mesmo, vocês, né, podem se abraçarem um ao outro em amor e tal. Isso quebra, queridos. Nós carregamos a glória de Deus. Nós carregamos a presença de Deus, isso quebra. Amém? Nós podemos viver de uma maneira plena,
de uma maneira saudável. E quem quer viver uma maneira plena no Senhor? Nós precisamos praticar a palavra. Não existe outro caminho, queridos. Depois que nós aceitamos a Cristo, queridos, não tem mais volta. Não tem mais volta. Às vezes no dia a dia, às vezes você pode até dar uma escorregada, às vezes falou um pouco mais ríspido, às vezes você... Mas, queridos, nós temos o Espírito Santo que nos alerta, que nos ajuda. Ó, volta aqui, ó, pensa melhor, ajusta isso aí. E assim a gente vai vivendo a vida. Amém? Glória a Deus por isso. E, para finalizar aqui, mas se eu unir o amor à minha fé, você entra em uma plataforma de uma fé eficiente. Não tem impedimentos para aquele que anda em amor, pois o amor nunca, nunca, nunca falha. Amém, queridos? Então, eu gostaria muito de que você ficasse de pé agora. Vamos dar uma